Ele sempre tem algo mais para nós. E eu quero te convidar nesta noite para abrir a palavra de Deus comigo lá no Salmo 42. Aleluia. Oh, glórias. Quando eu cheguei aqui, eu falei com o Senhor assim: Senhor, é esta palavra mesmo. É esta palavra mesmo, Senhor. E o Senhor falou: é essa, filha. Porque o Senhor, irmãos, Ele não fala aquilo que a gente quer ouvir. Ele fala o que a gente precisa ouvir. E às vezes aquilo que a gente precisa ouvir, né, no momento, né, que a gente está ouvindo, talvez nem era aquilo que a gente queria. Mas depois a gente vai entendendo a palavra e a gente vai recebendo com amor, a gente vai recebendo com carinho. E quando vê, Deus vai entrando dentro da gente e a gente vai sendo mudado, vai sendo moldado pela palavra, né? Então quero te convidar para ler o Salmo 42 comigo nessa noite. Quando a pastora Alessandra estava aqui ministrando, né, durante o louvor, ela começou a ministrar algo, e eu falei: Jesus, é o Senhor confirmando a palavra, né? Que ela dizia assim, que a gente tem que pedir socorro, que a gente tem que gritar, que a gente tem que pedir ajuda. E foi justamente isso que o Senhor falou comigo lá na minha casa, quando eu estava lendo a palavra, né? Aqui no Salmo 42 diz assim: olha, a alma anela por servir a Deus no seu templo, como servo brama pelas correntes das águas. Aqui na minha tradução fala como servo, mas eu gosto de falar como a corça. Brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Aí o 5 diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus dentro de mim, ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadubas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de ti a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo? Como uma ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Pode acertar, dando uma salva de palmas por todo mundo aqui. Aleluia. Eu gostaria que nesta noite, antes de entrar na palavra aqui, você repetisse para mim aqui, bem forte mesmo, assim, ó: só bebe, quem tem sede. Só come, quem tem fome. E nós estamos aqui nesta noite nos alimentando da palavra de Deus, né? Aqui no Salmo 42 nós lemos nesta noite
que Davi, ele anela pela presença de Deus. E ele quer essa presença de Deus o servindo. Mas se a gente voltar lá no Salmo 41, Davi estava fazendo uma queixa ao Senhor. Aqui no Salmo 42, ele anela a presença, mas no Salmo 41, ele faz uma queixa ao Senhor, porque os seus inimigos o tinham traído. E agora ele precisava de socorro. E o socorro ele vinha de onde? De Deus. Aí, nesse Salmo 41, ele fala que os inimigos perseguiam ele, queria a morte dele, porque Davi tinha pecado, e agora o povo queria vingança sobre Davi, e isso doía na alma dele. Os inimigos queriam a morte. Mas, lendo um pouquinho mais para baixo, a gente vai ver que ele fala assim, que a traição dos inimigos, a vontade de vingança dos inimigos doía nele, machucava Davi. Mas ele diz também que o que mais doía nele era que um amigo que comia na mesa também se levantou contra ele. Meu Deus, meu Jesus. Ele dizia assim: olha, tudo isso que eu estou passando com os meus inimigos, tudo bem, eu sei que é consequência do meu pecado e consequência de tudo que eu fiz. Isso me dói, mas eu deixo passar. Mas o que está mais me machucando aqui é o meu amigo. Meu pai. O meu amigo que sentava na mesa comigo, o meu amigo que comia comigo, que trocava confidências, também junto com os meus inimigos se levantaram contra mim. Eu voltei aqui no Salmo 41, porque hoje nós estamos falando de fé. E ninguém perde a fé à toa. Ninguém perde a fé à toa, né? Porque quando nós perdemos a fé, é porque nós estamos frustrados com alguma coisa. Ninguém perde a fé quando está tudo bem. Ninguém perde a fé quando a vida está boa, quando o casamento está bom, quando tudo está dando certinho. A gente perde a fé quando alguma coisa começa a dar errado. E Davi aqui, ele não perdeu a fé, mas ele tinha medo de perder a presença do Senhor. E quando a gente perde a presença do Senhor, automaticamente a fé vai junto. Só que Davi, no Salmo 41, ele pede socorro a Deus. Ele fala: Senhor, eu anelo a tua presença, eu não posso perder a tua presença, porque se eu perder a tua presença, a minha fé também vai junto. E como que eu vou fazer sem fé e sem presença? Meu Deus. Então Davi aqui, ele estava pedindo socorro ao Senhor por causa das afrontas do inimigo, né? E deixa eu falar para você, as palavras que nós ouvimos no momento difícil da nossa fé, ela nos abala. Ela nos abala. Deixa eu te falar uma coisa: fuja de pessoas que só apontam o teu pecado. Eu vou repetir: fuja de pessoas que só apontam o seu pecado. Fique perto de pessoas que te mostram a cruz. Porque na cruz tem o sangue de Jesus que te lavou de todos os pecados. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e eu falei para essa pessoa assim: por que você parou de fazer as coisas que você estava fazendo para Deus? Por quê? E essa pessoa me respondeu assim: porque eu pequei, porque eu estou em pecado. E eu disse para ele assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, todas as vezes que o inimigo se levantar para apontar o teu pecado, para apontar o que você fez, a tua resposta é: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu gostaria que você aplaudisse o Senhor.
porque ele sabia que ele tinha pecado mesmo. E aquelas pessoas ali estavam o apontando. E agora, eu imagino assim, que ele falou assim: mas eu ainda tenho um amigo. Eu ainda tenho um amigo que eu vou contar para ele tudo que eu estou passando. E quando ele chega até aquele amigo também o aponta. E nós estamos vivendo um tempo que nós temos que andar com pessoas que nos mostram o valor do sangue de Jesus. Sabe por quê? Irmãos, nós pecamos todos os dias. Foi o que eu falei para essa pessoa. Eu falei assim: olha, nós pecamos todos os dias. Ninguém está livre de pecar. A gente acorda de manhã e se a gente não tomar cuidado, a gente começa a pecar nas primeiras horas do dia, por pensamentos, por palavras, por obras, por atitude. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Mas nós sabemos que tem o sangue de Jesus que nos livra. E o inimigo, muitas das vezes, ele quer apontar o nosso pecado para tirar a nossa fé, para a gente esquecer em quem nós temos crido. E Davi agora, ele estava diante de uma situação difícil. E ele sabia que só a presença de Deus poderia livrar ele da fúria dos seus inimigos. Por isso que ele fala assim: por que está batida a minha alma? Porque Davi, ele se encontrava com a alma batida, porque ele não tinha para onde fugir. Mas aqui no Salmo 42, ele começa a fazer uma oração, porque o Salmo 42, ele é uma oração de Davi. E quantas das vezes nós estamos com a nossa alma batida, às vezes por uma acusação mesmo do inimigo, ou por uma acusação de alguém, ou até mesmo por causa de uma frustração, nós estamos abatidos, a nossa alma fica abatida, né? E às vezes a gente procura alguém para falar, a gente procura alguém para desabafar, mas tem momentos na nossa vida que a gente não consegue achar ninguém. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem um Deus que em todo tempo que nós precisarmos, Ele vai estar ali para te ouvir, e Ele vai estar ali para te ouvir sem te acusar e sem te apontar. Porque às vezes nós queremos contar algo para alguém, e quando a gente levanta daquela conversa, alguém nos aponta: você viu? Olha só, olha o que aconteceu. Mas Jesus não. Quando você chama Ele para uma conversa, Ele não vai te apontar, Ele vai te ouvir e Ele vai te entender. E é muito maravilhoso isso. E a palavra de Deus fala assim, que Davi começa uma oração dizendo assim: olha, assim como a corça, olha que lindo, olha, assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Muitas vezes, irmãos, eu li esse Salmo 42 sem entender esse Salmo, mas um dia o Senhor falou tão profundo no meu coração através desse Salmo 42, e eu fui entender tanta coisa. Mas para mim entender, eu tive que fazer uma pesquisa. E eu fui pesquisar sobre a corça, porque ele falava, né? Assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Aleluia. E eu fui pesquisar, irmãos, a corça, presta atenção, é uma das presas mais desejadas dos leões. Escuta isso aqui: a corça é uma das presas mais desejadas dos leões. Por isso que a corça, ela sempre busca pelas águas correntes. E essas águas não é só para matar a sede dela. Eu vou falar algo aqui que talvez, se você for pesquisar, você não vai achar, porque é algo que Deus me deu. Foi uma revelação da palavra que o Senhor me deu. Que a corça, ela é um animal que ela precisa beber muita água, mas muita água mesmo. Por que ela busca as correntes das
porque ela precisa tomar muita água, porque se a corça não tomar água, bastante água, o corpo dela resseca e começa a exalar um cheiro muito forte. E esse cheiro atrai os predadores, principalmente o leão, que gosta muito da carne dela. Então essa corça, ela tem que beber bastante água, porque quando ela bebe bastante água, ela não exala esse cheiro. Então ela consegue fugir do seu predador. E eu comecei a ler tudo, eu falei assim, Senhor, mas por que ela tem que buscar as águas correntes? Porque eu estou com sede. Se eu pegar um copo de água aqui, ó, eu bebi um pouquinho, mas se eu tomar esse copo inteiro, eu mato a minha sede. E por que a corça, para matar a sede, ela precisa ir para a correnteza? Um lugar onde a água é corrente. Tem um mistério aí. Eu falei, tem um mistério ali, Senhor. O Senhor vai falar para mim esse mistério. Porque na pesquisa não tinha sobre isso. Tinha que ser algo vindo do céu mesmo. Do Senhor explicar que tem coisas, irmãos, que a natureza, que a sabedoria humana ainda não consegue explicar. É coisa de Deus mesmo. E eu falei assim, Senhor, mas ela poderia chegar num poço bem cheio de água e matar a sua sede ali. Por que ela tem que ir para as correntezas? Comecei a orar, irmãos. Eu lembro do Senhor. Eu preguei somente de mulheres. Amém. Eu lembro que eu falei assim, Senhor, o Senhor vai me falar isso aqui. Eu lembro que o Senhor falou para mim assim, coloca o seu tênis e vai caminhar. Eu estava dentro da minha casa, Senhor, você quer saber? Coloca o seu tênis e vai caminhar. E eu coloquei o tênis, irmão, e fui caminhar. E quando eu comecei a caminhar, o Senhor começou a falar comigo. Começou a ministrar essa palavra no meu coração. Aqui tem tesouros escondidos. Que o Senhor só vai revelar para quem quer. Aleluia. Ele só vai revelar para quem quer, para quem quer buscar. Aleluia. E ali, você começou caminhando ali, o Senhor começou a falar para mim. O Senhor falou para mim assim, olha filha, a corça, ela é um animal que ela vive na natureza, mas é um animal que ela não tem sossego, porque todo tempo tem ali um predador querendo pegar ela. Ou seja, o Senhor já vai falar com você aqui hoje. Tem um predador querendo atacar ela. Então, nessa busca incessante de correr para lá e para cá, né, fugindo do predador, buscando um rio com correnteza, ela acaba batendo nos galhos das árvores e ela acaba machucando o seu corpo, e ali sai sangue, ali sai ferida, e ali mistura o cheiro que ela exala com o cheiro das feridas, com o cheiro de sangue, naquela fuga dela correndo do predador. Olha que o Senhor falou para mim assim, e nessa correria, para ela se proteger, buscando um lugar para se esconder, ali o leão começa a ir atrás dela. Ele é atraído pelo cheiro. Olha o que Deus falou para mim. O leão, ele é atraído pelo cheiro das feridas da corça. Você está entendendo o que Deus está falando? O leão, ele é atraído pelo cheiro das feridas da corça. Mágoa tem cheiro de ferida. Falta de perdão tem cheiro de ferida. Ódio tem cheiro de ferida. Rancor tem cheiro de ferida. E muitas das vezes o inimigo ele tem te achado pelo cheiro das feridas que você tem guardado no seu coração. Não perdoo mesmo. É cheio de ferida. Todas as vezes que o inimigo quiser te achar, ele vai lá. Eu tenho rancor, pastor, aqui no meu coração que nada tira. É cheio de ferida. Todas as vezes que o inimigo quiser te achar, ele só vai fazer assim, ó. Ele vai te achar. A correria da
força.